Deus. Aleluia. Obrigado, Ellen. Glória a Deus. Glória a Deus. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, como é bom, Paizinho, estar na tua presença. Como é bom, Paizinho, ser conduzido por ti, Pai. Só tenho que te agradecer, Espírito Santo de Deus, por cada um de nós. Amém e amém. Meus amados, nós vamos aqui continuar uma série de estudos que a igreja está se propondo a fazer nesse mês de setembro. Nós temos aqui no dia 2 de setembro, o poder de Deus na igreja, foi ministrado pelo pastor Alex, na semana, a primeira semana. Depois a presbítera Fátima, ela ministrou a presença de Deus na igreja, né, no dia 9. E o presbítero Roger, ele, semana passada, ele falou sobre a unidade na igreja. E hoje nós vamos falar sobre ministério na igreja. E o último estudo, o presbítero Eduardo, ele vai ministrar sobre a santidade na igreja, né? Então, meus queridos, hoje à noite nós vamos nos concentrar sobre os ministérios da igreja. E o versículo-chave que nós temos para hoje, o capítulo base, está lá em Efésios, no capítulo 4, do verso 7 até o 16. E aí, quem tem Bíblia e quiser ler, fica de pé. Mas quem não tem, aqui o projetor vai projetar também aí o versículo e o capítulo. Efésios, capítulo 4, do verso 7 ao 16. E diz assim a palavra do Senhor: a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu? Sendo que também descer às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças,
levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Glória a Deus, podemos sentar, em nome de Jesus. Amados, esse texto de Efésios, no capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele fala sobre a origem e os propósitos dos dons que o Senhor distribui ao seu povo, aquele que confessa ao Senhor Jesus como seu Salvador. Todo crente, todos nós que somos crentes, nós temos dons e particularidades e peculiaridades inerentes a cada um de nós. Isso aí é notório. Nós temos dons. E às vezes nós nem sabemos que esses dons, devido à nossa ignorância, quando não conhecíamos a Cristo, nem sabíamos que esses dons já tinha sido dado a nós pelo próprio Deus. Porque quando nós não conhecemos a Cristo, nós temos dons que nós desenvolvemos durante a nossa vida, aqueles a que nós temos facilidade de executar. E, meu irmão, não se engane, isso aí é dom dado por Deus, mesmo que você não conheça a Cristo ainda. Eu me lembro que o meu avô era um excelente violonista, inclusive tinha composições gravadas e tudo mais, e participava de recitais, e o grande desejo dele é que ele tivesse alguém, um filho, ou um neto, que tocasse violão, como ele. Eu até tentei, sabe, irmãos? Mas ele chegava lá, vamos aqui, meu netinho. Aí eu ficava lá, pegava um violão de Giorgio, eu acho que nem existe mais esse violão. Se existir, deve ser muito caro, que era, na época, era um violão muito conceituadíssimo. Aí eu pegava e ficava dedilhando ali e tal, mas não tinha o dom de tocar. Até aprendi uma musiquinha, era aquela musiquinha do Beethoven, por Elis, né? Que faz aquela musiquinha até do telefone, aprendi aquela musiquinha, mas foi só essa. Não tinha dom. Por mais que eu me esforçasse, não saía nada, né? Mas aí você fica dizendo, e agora? Irmãos, nós temos outros dons que Deus nos dá e que nós podemos desenvolvê-los à medida que nós vamos crescendo no conhecimento do Senhor Jesus. Essa diversidade de dons, ela se dá porque o corpo de Cristo, ele tem as suas diversidades. Às vezes o que um irmão é bom numa coisa, o outro não é. Já pensou se eu fosse levantar uma parede aqui, né? Ela ia cair. Porque depois que eu descobri que um tijolo, pega na metade do outro, né, Pedro? O dom do Pedro aí, ó, levanta uma parede de olhos fechados, né? Aí a primeira vez que eu levantei uma parede, botei um tijolo em cima do outro, ora, caiu, e eu botei cimento, não, aí foi dizer, não, rapaz, é um tijolo, pega na metade do outro, e assim vai, porque fica um amarrando o outro. Aí vai, não tem esse negócio de amarrar? Tem. Cada um com o seu conhecimento, cada um com a sua expertise, cada qual com o seu dom que Deus deu. Amados, então, a igreja do Senhor, ela não é diferente em relação os nossos dons, as nossas habilidades, do mundo aí afora, não. E o mais interessante de tudo isso, sabe o que é, irmãos? Que os dons que nós temos, que nós desenvolvemos, né, Deus faz com que nós usemos isso para o crescimento do reino. Eu me lembro de um amigo meu que ele tocava aquelas sanfonas, né? Forrozeiro nato, o homem, olha. Aí ele se converteu.
Aí um belo dia, tá lá eu no SCC da vida, tá ele na sanfoninha dele lá. Tô entendendo? Aí, rapaz, aí deu um abraço nele. A sanfoninha dele, acho que os irmãos conhecem um velhinho aqui que, né? Acho que alguns já conhecem, já viram ele tocando a sanfoninha dele nos SCCs da vida aí, né? Ou seja, ele é bom na sanfona, gosta de tocar, e ele louva e glorifica o nome do Senhor daquele dom que Deus deu a ele. E a beleza de tudo isso, amados, é que esses dons que foram distribuídos, né, na igreja não é diferente. Pois, assim, cada atividade que é desenvolvida dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, as pessoas se capacitam mais ainda. Os ministérios da igreja evangélica, hoje, nós podemos ressaltar, como foi falado aqui em Efésios 4:11, nós podemos ressaltar aqui, ó, o ministério, são 5 ministérios: o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e mestre, professor. Esses ministérios que foi aqui enfatizado pelo apóstolo Paulo, eles são ministérios de liderança, de pessoas que têm e desempenham suas funções de liderança dentro da igreja. Mas não quer dizer que, imagina nós aqui, se todos nós fôssemos pastores, né? Ou então se todos nós fôssemos professores, cadê os alunos? Não ia ter aluno, né? Então, assim, cada um tem e desenvolve o seu dom à medida que Deus dá a cada um. Então, conforme o Efésios 4:11, ele fala desses 5 ministérios e enfatiza que desses ministérios são ministérios de liderança. Aí ele fala aqui: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre ou professor. Temos também alguns ministérios que são ministérios que desenvolvem o serviço dentro da igreja, como presbíteros, diáconos e obreiros, pastores também desenvolvem o serviço dentro da igreja. E algumas igrejas também, algumas igrejas locais, ainda tem outros ministérios, que são os ministérios sociais, os ministérios temáticos, que chamamos de ministérios de casal, ministério da juventude, ministério de missões, louvor, ministério infantil, ou seja, alguns ministérios que a gente conhece muito bem. Agora, o que é isso? Isso é para que a gente possa entender que a igreja, ela é bem eclética, no sentido que ela possa receber e atender a todos os irmãos diante dos seus, daqueles dons que ele recebeu de Deus. É uma forma da gente fazer com que as pessoas se sintam úteis diante do Senhor, porque tudo que nós fizermos é para a honra e glória de Deus, acabou-se. Por menor atividade que você exerça dentro da igreja, é para isso. Então, algumas igrejas desenvolvem alguns ministérios sociais, temáticos, como eu falei aqui, para que a gente possa engajar o maior número de pessoas possíveis, para que assim a gente possa estar sempre motivados, sempre levando a palavra, sempre estar atuando dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. Assim, a gente entende que em alguns ministérios, como eu falei aqui, eles têm um único objetivo. Pela própria palavra diz que é a unificação, a união do corpo de Cristo. Também o ensino, o serviço e a adoração. O objetivo é esse, irmãos. É fazer com que nós entendamos que todos nós, independente do dom que Deus nos deu, nós somos úteis para o reino de Deus. Alguns irmãos, eu não desenvolvo nada, eu não faço nada, eu não busco nada. Você disse bem, você não busca nada. Porque à medida que você busca fazer alguma coisa, à medida que você faz com que o seu dom que você recebeu, ele seja evidenciado,
as coisas começam a surgir. Deus começa a mexer, a mover as coisas diante de ti, irmão. No versículo 11 do texto em estudo, o próprio Cristo, ele designou homens para a boa condução da sua igreja. Deus, ele nos trata de forma diferente, porque nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Eu costumo sempre dizer que cada um tem um Deus pessoal. O meu Deus, ele é meu, é somente meu. Acabou-se. Eu não divido meu Deus com ninguém, ele é meu. O seu Deus é seu. É uma relação pessoal que nós devemos ter com o nosso paizinho. É pessoal, é íntima. É algo íntimo. Eu não posso querer que o meu Deus me trate igual como trata o pastor Alex ou com o presbítero Manuel. Eu não posso. Porque o nosso Deus, ele trata de forma diferente os diferentes. Porque todos nós somos diferentes. O dom que Deus dá, ele dá de forma diferente a cada um de nós. Assim, eu posso ser um bom pregador? Eu posso ser um bom professor? Se eu me empenhar e buscar, e me dedicar, e estudar, eu poderei sim ser um bom pregador, um bom professor. Eu posso ser um bom cantor? Eu até tento, né? Eu posso estudar? Posso. Eu posso me dedicar? Posso. Mas eu nunca vou ser um bom cantor. Porque não é um dom. Até eu tento aqui no início, aqui, fico cantando aqui, né? Porque eu gosto de cantar. Eu não canto para agradar vocês, não. Pode ficar. Se alguém pensa aqui que eu estou cantando aqui para... Eu canto para agradar o meu Deus. Nesse momento que eu inicio aqui a minha palestra, a minha pregação, cantando, eu estou agradando a Ele. Eu não me preocupo com a afinação, eu não me preocupo com a entonação. Eu acho que os irmãos já perceberam, né? Que eu sou bem desafinadozinho, né? Bem desafinadozinho. Né, Ellen? Já percebeu? Eu não passava não, né? Não passava não. Pois é, não passava não. Então, assim, não é o dom que Deus me deu de cantar, mas não me interessa. Eu faço, porque eu quero agradar a Deus da minha forma e do meu jeito. Eu posso ser um bom músico? Já falei, não posso, não tentei tocar violão com meu avô, não consegui. Porque esse não é um dom que Deus me deu. Aí você me pergunta assim, e Deus pode fazer um milagre na tua vida e te transformar num Pavarotti? Pode? Pode. Deus é um Deus de milagre. Mas Ele vai querer fazer isso? Nunca. Nunca isso vai acontecer. Por quê? Porque não tem propósito. No corpo de Cristo, cada um é chamado para o seu dom específico. Por que Deus vai me chamar para ser um excelente cantor, se já nós temos cantores que cantam aqui na igreja? Então não há propósito para isso. Não há propósito. Então Ele nunca fará isso. Quando eu era menino, né, lá na Vila União, tinha um cara lá chamado Raimundo Faz Tudo. Raimundo Faz Tudo. Mas ele fazia tudo mesmo. Era mesmo. O Raimundo Faz Tudo, presta atenção, ó, o que eu me lembro aqui, ó, o Raimundo Faz Tudo, ele era aquele cara que chamava de pau para toda obra, né? Chama, né? Isso aí faz tudo. E ele fazia mesmo. Ele era mecânico, ele era pintor, ele era jardineiro, ele era pedreiro, marceneiro, motorista, ele era lavrador, agricultor, ele era lavador de carro, ele era rezador. Quando o povo estava doente, ele ia lá com aquele raminho de arruda, né? Acho que era arruda, e ficava assim, e eu ficava observando.
Vocês ficam rindo, pensam que é brincadeira. Não é brincadeira, não. Raimundo faz tudo. Ele era rezador. Ele fazia arraia. Na época pra gente, menino brincando de arraia, né? Ele fazia arraia. Ele fazia aqueles caminhãozinhos de madeira. Fazia menino. Ele tinha mais de 12 filhos. Sabe o que a gente contava? Vocês ficam rindo. Você pensa que é brincadeira, mas não. Tinha mais de 12 filhos. Eu contei, tinha 12, mas tinha mais. Eu acho que tinha mais, né? Ele participava das corridas de atletismo. Ali na corrida do 23BC, ele estava lá correndo. Ele era informador de rua. Ele era esgotador de fossa. Ele era lavador de caixa d'água. Ele era jornalista fofoqueiro, pois sabia da vida de todo mundo. Todo mundo do bairro ele sabia da vida de todo mundo. Ele divulgava as notícias por todo o bairro, para todo mundo ele divulgava. Ele sabia quem morreu, quem nasceu, se foi de parto cesáreo, se foi de parto normal. Ele sabia quem tinha se casado, sabia quem tinha se divorciado, sabia quem estava traindo o marido. Ele sabia quem estava desempregado, quem estava doente. Bom, esse era o Raimundo Faz Tudo. Se você queria saber alguma coisa ali na Vila União, ia atrás do Raimundo Faz Tudo. Ele dava notícia de tudo, de todos. Queria fazer alguma coisa, procurava o Raimundo Faz Tudo. Mas com toda essa efetividade, ele falhava muito. Ele deixava muitos serviços pela metade, às vezes, né? Muitos serviços. Ele não fazia as coisas como deveria fazer. Ou seja, o Raimundo Faz Tudo tinha as suas limitações. Era uma pessoa muito bondosa, mas tinha suas limitações. Um belo dia eu soube que o Raimundo Faz Tudo morreu. Não chegou a 60 anos. Agora imagina, irmão, se o nosso Deus, ele se inspirasse no Raimundo Faz Tudo. Né? Com certeza, muitos irmãos iriam ficar sobrecarregados. Já pensou? O Pedro, olha aqui o exemplo do Pedro. O Pedro ia louvar, ia tocar o piano, né? Ia receber os irmãos lá na frente, depois que recebia, corria para cá e abria. Já pensou isso? Depois saía ali, ia aconselhar alguns irmãos. Ou seja, ele ia ficar sobrecarregado. Não sei se os irmãos estão entendendo aonde eu quero chegar. Ou seja, todos nós temos, conforme o dom que Deus deu a cada um, as nossas tarefas, os nossos deveres diante da casa do Senhor. Em 1 Coríntios 12, 28, diz assim: assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, e em segundo lugar, profetas, e em terceiro lugar, mestres, depois, os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam em diversas línguas. Então, amados, cada um que tem o dom que Deus deu, que desenvolva bem esse dom. Eu acho fantástico. Eu fui recentemente, no começo do ano, eu e o pastor Alex, nós fomos lá para uma igreja, e lá eu achei interessante demais. Eu acho bonito aquilo. Ele veio aqui na igreja, um pregador norte-americano, que ele tem o dom de cura. E o mais interessante disso não foi nem o pastor americano, foi o pastor Marcelo, tradutor. Ele falava e traduzia, né, ao mesmo tempo, online ali, negócio. Achei interessante demais. Bacana isso. Era o dom dele.
Vai eu me meter num negócio desse? Eu fiz meu curso de inglês em 1983, só sei dizer I love you. Esqueci tudo que eu fiz na minha vida, esqueci. Não lembro mais, nunca mais pratiquei. Então, amados, cada um com o seu dom, que ele desenvolva bem isso, amados. O corpo de Cristo ele é dividido em vários membros, é para isso mesmo. É para que as coisas aconteçam devido a uma certa ordem estabelecida pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é que organiza tudo, amados. Imagina se a função do irmão, vamos supor que a função dele seja ser mão no corpo de Cristo. A função dele no corpo de Cristo é ser mão. E ele começar a fazer a função do pé, vai dar certo? Pode até fazer, mas sai meio capenga, né? Não dá certo, irmãos. Porque, meu amigo, você foi chamado para ser mão. Você foi chamado para ser pé. Você foi chamado para ser boca. Você foi chamado para ser os olhos. Você foi chamado para... Cada um tem o seu chamado que Deus dá a cada um. Não sairia muito legal eu tentar fazer algo que não é minha função, ou não é o meu dom. Já pensou se eu vou ali, o Abraão sai dali, não, Cleiton, agora não dá certo não, tu tem que vir para cá, porque eu vou me botar com dor de barriga, eu lá vou mexer no som. Mexo não, sai tudo errado, não é não? É, e essa é cada um de nós. Como é que eu vou entrar numa bateria daquela para bater? Só vai sair barulho, não sai. Amados, o que eu quero dizer com isso? Que cada um tem o seu dom, que Deus deu, e que desenvolva esse dom. Desenvolva esse dom. Porque, na verdade, amados irmãos, nós vemos muitos, mas muitos com os dons e talentos enterrados. Muitos com dons, vou repetir, muitos com dons e talentos enterrados. Ah, mas eu não sei o que é que Deus tem para mim. Ore, busque, peça o direcionamento do Espírito Santo, ou esse Deus que tu fala com Ele, que tu se relaciona com Ele, não fala contigo não? Com certeza Ele vai te responder, amado irmão, amada irmã. Vai sim. Porque quando eu entrei na igreja, eu disse, meu Deus, e agora, o que é que eu faço aqui? Não faz nada, não faz nada. Não, Deus me respondeu. Não faz nada, não. E eu busquei, e eu estudei, e eu exerci a atividade de professor, e fui, e aí, e vai, e a gente... Amados, todos nós sabemos, aqui, homens e mulheres que sobem aqui para trazer uma palavra, sobe tremendo. Eu subo tremendo. Eu vou ali subindo ali, só Deus sabe como é que eu estou subindo ali. Minhas pernas vão bambeando. Porque eu sei a responsabilidade é de estar aqui. Eu sei a responsabilidade que Deus me deu, e eu tenho que honrar isso que Deus me deu, para eu estar aqui falando para vocês, amados irmãos. É uma responsabilidade muito grande. Então, toda vez que eu venho ali, venho para cá, eu subo ali, vem aqui, só Deus sabe como é que eu venho. Dá aquele friozinho na barriga, né? O irmão sabe como é. Porque aquilo que a gente faz, a gente precisa fazer o melhor. Precisa fazer o melhor para Ele. O que você faz diante da tua igreja, diante do corpo de Cristo, que você desenvolva bem, que você faça o melhor. Não faça as coisas por fazer, não. Faça o melhor. Às vezes, muitas vezes, a liderança da igreja, ele fica, sabe, às vezes quebrando cabeça. Porque falta gente, em determinadas áreas, falta gente. E aí a gente vai atrás de um irmão, um ou outro, para conversar, sabe, convencendo, fala com muito jeito,
né, devagarzinho, com muito trato, para não, né, para não espantar o irmão. Porque você chegar assim, irmão, você agora vai ser parte do Ministério da Cozinha. Como é? Não, é bem devagarzinho, irmão, olha, assim, nós estamos pensando, né, e tal. Aí sabe qual é a pior frase que eu escuto? Os líderes, eu tenho certeza que devem pensar como eu penso também. Sabe qual é a pior frase que eu devo escutar quando eu faço convite a um irmão ou uma irmã para assumir alguma coisa? Sabe o que é? Ela diz assim, quando ela não quer, quando essa pessoa não quer aquilo que eu desafiei ela a fazer, ela diz assim, irmã, eu vou orar. Rapaz. Não precisa mais orar mais não, irmão. Já sei qual é a resposta. Eu digo logo assim. Porque quando você não quer, você diz, vamos orar. Porque quando você quer, eis-me aqui. Essa foi a resposta que Moisés deu. Eis-me aqui. E a resposta que a gente precisa dar para Deus, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu não sei, eu tenho a língua presa, eu não sei falar, mas vamos lá. Senhor, eu não sei mexer no computador não, mas estou aqui, vou aprender. Senhor, eu não sei mexer nos teclados, no microfone, mas vamos aqui, eu estou aqui para ajudar. Eu me lembro que chegou um irmão aqui, não vou dizer o nome dele não. Ele chegou aqui, o irmão, aí a primeira vez que eu vi esse irmão, aí o irmão estava lá olhando a mesa de som, e foi para cá, e foi para cá, era um baixinho assim, sabe, da minha altura ele. Eu olhei assim, rapaz, quem é esse rapaz aí? Não, é fulano de tal. Rapaz, ele entende de som? Rapaz, eu não sei se ele entende de som não, mas só que ele vai para cá, vai para lá, mexe para cá, mexe para lá, só que estava buscando. Eu nem sabia que se ele mexia de som, mas estava buscando. Estava atrás daquilo que ele acha que entendia de alguma coisa. Eu não sei se ele entendia, mas... E hoje é o mestre daqui, meu irmão, do som. Quem é que mexe com ele aqui? Vai mexer com ele. Só disse assim, rapaz, é assim? Sim, senhor, é assim. Eu vou ser contra ele? É o cara, é o que mexe tudo, é o bambambam. Sabe, irmãos? Mas a pessoa, ela se dedicou, ela veio, buscou, ela foi atrás, ela lutou, ela orou, ela, sabe? E aí alguém pode ser contra uma pessoa dessa, porque ela tem um dom que Deus deu a ela, e ela desenvolveu esse dom, de forma alguma. Por isso que eu não acredito quando o irmão chega para mim e diz assim, não, irmão, na igreja não tem nada para eu fazer, na igreja não. Eu não acredito nessa frase, não. Não acredito. Tudo que nós formos chamados para fazer na obra do Senhor, a gente tem que, em primeiro lugar, pensar em agradar o coração do nosso Deus. Agradar Ele. Deus me deu um dom para isso, e eu vou agradar o Senhor. Não tenho espaço na igreja para mim, não tem. Eu vou lutar, eu vou desenvolver meu dom, eu vou estar lá, eu vou pedir, todo dia eu vou pedir a liderança da igreja para participar. Até um dia que o pastor, rapaz, bota ele aí, só para ele ficar aí atrapalhando. É minha história da viúva, né? Que pedia ao juiz. Mas ele luta por isso, ele vai atrás disso. Porque é muito fácil, irmãos, é muito fácil você ficar nessa cadeira aí. S. É o crente SSS, né? Sentado, salvo e satisfeito. Pronto. É muito fácil. A igreja do Senhor Jesus, ela só multiplicou quando ela saiu, quando ela foi atrás. Quando houve a perseguição, os apóstolos, desapareceu todo mundo. E aonde o apóstolo colocou seus pés, lá o cristianismo foi pregado. E vidas foram alcançadas. Então, irmãos, não se acomode com a situação em que você está. Não, por favor. Se incomode. O ministério da igreja existe para que nós sejamos impactados no trabalho, no serviço da obra do Senhor. Não podemos ficar
quietinhos, satisfeitos com aquilo que está colocado diante de nós. Ora, se eu tenho um dom de tocar um violão, eu vou lá tocar. Mesmo que o irmão diz, não, sai daqui, você não pode tocar não, que já estou tocando aqui. Não, mas tu toca qual dia? Eu toco de segunda a segunda. É mesmo, é. Não dá nem para eu tocar uma meia horazinha perto de ti, não. Insista, vá atrás. Estou dando aqui alguns exemplos, irmãos, para que a gente possa entender que não podemos ficar SSS, sentado, salvo e satisfeito. Não, não. Porque Deus colocou na tua mão um dom e desenvolva ele. Não fique acomodado, amado. Um corpo bem ajustado, com as pessoas certas, e buscando fazer para algo, para a obra do Senhor, ele traz crescimento e amadurecimento da igreja. Uma igreja que o cabeça seja Cristo, ela nos prepara para a sua obra, para que sejamos um corpo edificado e alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Aí você me pergunta, mas qual é o propósito desses dons? Qual é o propósito de tudo isso? Vamos lá no versículo 12 e 13. Abra aí o capítulo 4, versículo 12 e 13, para os irmãos acompanhar, por favor. Diz assim: com vistas, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Aí, ó, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Está vendo, irmãos? Os dons, o propósito dele é esse, para que nós tenhamos maturidade suficiente e unidade de fé e o conhecimento do Filho de Deus. A igreja somos todos nós somos a igreja. A igreja sem pessoas, eu digo instituição igreja agora, estou falando sem pessoas, é só um prédio. Nós é que somos a igreja. Nós é que fazemos a diferença. Só nós, homens e mulheres, que aqui estão, e nas demais igrejas aí afora espalhadas, só nós temos o poder e a capacidade de levar a palavra para outros. Só nós. A igreja é só um local que a gente se reúne. Corpo de Cristo. O corpo de Cristo bem ajustado, onde Cristo é o cabeça, é um corpo que cresce, que amadurece e tem conhecimento da palavra do Senhor. Tudo para Cristo, somente para Ele. As nossas vidas dependem exclusivamente disso. Eu estava ouvindo agora faz uns 15 ou 20 dias, um teólogo, por acaso, eu não assisto esse cara, mas caiu lá naqueles vídeos que a gente fica assistindo, e ele estava dizendo, um grande teólogo brasileiro, ele estava dizendo assim, que a igreja brasileira, olha aí o que ele estava dizendo, oprime e regula quem verdadeiramente deveria ser livre. Mas opa, vamos lá, vamos continuar escutando, ele falando. Ele diz que no Brasil só aumenta o número de desigrejados. Ele lá falou no vídeo dele que tinha em torno de 15 milhões de desigrejados no Brasil. E não sabia agora, porque o último IBGE disse que tinha 15 milhões. E agora ele estava dizendo lá que ele achava que tinha em torno de 18 a 20 milhões de desigrejados. Porque são pessoas que não aguentam mais a imposição e a regulação da igreja. Aí eu fiquei assim, né? Ele disse que a igreja brasileira não tem mais líderes, não tem mais pastores, não tem mais líderes espirituais que estejam debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo, debaixo da unção do Espírito Santo. Ele estava dizendo porque que ele
não é mais uma igreja, não está mais numa igreja. Porque esse trabalho que é desenvolvido dentro da igreja, muitas das vezes, é para beneficiar o ministério A, o ministério B, o ministério C, para o pastor, líder, ficar bem na fita. E ele disse que é um trabalho quase que escravo. Porque o irmão não tem hora para entrar na igreja, nem tem hora para sair. E aí ele diz assim: muitos estão confundindo a obra do Senhor com o trabalho dentro da igreja. Aí ele diz assim: a igreja do Senhor, ela não tem placas, pois todos nós somos a igreja do Senhor. Eu não quero dizer aqui, irmãos, que eu concordo com ele, não, e nem discordo. Eu só acho que precisamos ter uma reflexão melhor daquilo que Deus coloca diante da igreja do Senhor hoje no Brasil. Aí ele estava tentando explicar por que essa grande quantidade de desengrejados, da grande quantidade de pessoas que não estão mais dentro das igrejas, porque são exploradas, são pessoas que têm os seus sonhos apagados, e muitas das vezes não tem um relacionamento, e nem é desenvolvido um relacionamento íntimo dele com Deus. Ele é tolhido ali, morto. Muitos estão mortos espiritualmente dentro das igrejas. E eu fiquei pensando nisso, e se a gente trazer uma reflexão para si, amados, é preocupante isso, porque é um número muito alto. Bom, eu acredito que o número dele seja um número verdadeiro, porque ele não ia falar isso se ele não tivesse pesquisado antes. Eu fui atrás desse número? Não fui também atrás desse número, não. Mas acredito que não seja falso. 15 milhões do último censo, foi 2020 que ele falou. É muita gente. Era muita gente que estava sentada aqui nesses bancos, muita gente, digo, nesses bancos, não só dessa igreja, mas de todas as igrejas, que hoje estão aí. Não acreditam mais na liderança da igreja. Eu estava no rádio, ouvindo uma rádio aí, até comentei com aquele senhor, a gente vinha ouvindo, não vou dizer qual é a rádio, lógico. Aí o pastor lá, vamos agora, o pastor fulano de tal vai entrar e tal. Aí o pastor pegou o microfone, desejar a paz do Senhor aos irmãos. Por que os irmãos não estão de pé? Isso no rádio. Ora, numa sessão de um júri, quando o juiz entra, todo mundo fica de pé. É uma autoridade judiciária. E eu sou uma autoridade eclesiástica. Quando eu entrar, todo mundo tem que ficar de pé. Aí eu, eita, meu Jesus amado. Eu duvido se essa igreja entra Jesus Cristo lá, não sei não. Será? Sabe, irmãos, a soberba é muito poder, é algo que se acha, não sei o que dizer, não quero aqui estar julgando ninguém, mas eu ouvi, ainda bem que a minha mulher também ouviu. Nós ouvimos isso, ele falar na rádio. Então, amados, o trabalho da obra do Senhor é algo que Deus desenvolve dentro de nós, independente de você estar aqui agradar A ou B ou C, você deve agradar somente a Deus, e acabou. Essa é a nossa visão, é esse o nosso propósito. Deus deu o dom a cada um de nós para que esses dons sejam desenvolvidos para o engrandecimento do seu reino, para a edificação da sua igreja e o fortalecimento do corpo. Que você faça e desenvolva alguma coisa dentro da igreja, mas para glorificar e honrar o nome do Senhor Jesus Cristo. Usar do conhecimento, do nosso conhecimento, usar dos nossos talentos, dos nossos dons,
para levar a mensagem de salvação do Senhor Jesus às pessoas que estão se perdendo, deve ser a nossa maior vitória. Muitos estão aí morrendo e indo para o inferno. Pois tudo que fazemos, meu irmão, tudo que nós viermos a fazer, deva ser para engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando nós preparamos o culto, de todas as suas formas, de todas as tarefas, de todos os serviços, os obreiros, eu digo do pastor ao mais baixo, aliás, a palavra obreiro, né? Todos, do pastor até vamos dizer assim, o faxineiro da igreja, todos estejam com um só pensamento, pois nós somos um só corpo e temos um só espírito. O Espírito Santo de Deus é que prepara tudo isso aqui, amado irmão, não se engane, não é você não. Você é usado por Deus. Todos nós, quando preparamos o culto, nós temos o quê? A equipe da turma lá do estacionamento. Ele foi chamado para ficar lá no estacionamento. Ele vai desempenhar bem o seu papel lá no estacionamento. As pessoas que foram chamadas para estar na recepção vão desempenhar bem o papel de receber as pessoas com um sorriso no rosto, um abraço e uma palavra. O irmão lá do estacionamento está fazendo isso? Tá não, ele está só organizando os carros, colocando aqui para cá. Mas aqui na recepção já é outra tarefa. Sabe, irmãos? Os irmãos que mexem na mídia, no som, estão lá, equalizando lá, mexe para cá, pega o botãozinho aqui, testa o microfone, testa o violão, testa a bateria, testa o teclado, vai testando, mexe para cá, não, está muito alto, está muito baixo, fica lá. Isso é direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Eu estou fazendo isso aqui bem, glória a Deus, mas você está sendo direcionado pelo Espírito Santo, e não se engane, porque tudo é para a honra e glória do Senhor. O que nós fazemos aqui é para glorificar e honrar o nome do Senhor Jesus Cristo. Acabou-se. O pregador que vem aqui, ele se consagrou, ele orou, ele buscou, ele estudou, ele ralou horas e horas ali, pediu: Senhor, o que é que eu tenho para falar para a tua igreja, paizinho? O pregador fez isso. O líder do louvor, ela pensou aqui nos louvores, buscou a Deus: Senhor, essa domingo agora vai ser isso. O que é que nós vamos... Amados, os louvores são esses. Opa! Vamos ensaiar. Então, meu irmão, quando o culto ele é realizado, existem várias tarefas, vários segmentos que nós vamos desenvolvendo até que aquilo que nós queremos aconteça. É que a palavra seja pregada, é que vidas sejam alcançadas e que vidas sejam transformadas. É isso. Então todo esse mover da igreja, ministério A, ministério de louvor, ministério de casais, ministério de... tudo isso é direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Tudo isso. As irmãs que vêm dançar aqui, elas estão lá na casa dela treinando, para assim para cá. Quando eu chegar lá, para não ficar feio. Achei linda aquelas irmãs dançando aqui. Tenho certeza absoluta que elas estavam lá na casa delas treinando e vieram treinar em outro canto, né? Estavam lá treinando, para que tudo saia bem diante do Senhor. Elas estavam sendo direcionadas por quem? Pelo Espírito Santo. A irmã que organiza ali a lista dos visitantes, traz a lista aqui, a gente vai ler, às vezes uma letrinha borrada, mas a gente consegue ler. Ela foi o quê? Usada pelo Espírito Santo de Deus para fazer aquilo. Deus é que está no comando de tudo. Deus é que está direcionando tudo. Pode ser da igreja mais simples, a uma igreja mais sofisticada. Não interessa. Se o cabeça dessa igreja é Cristo, pode ficar certo, é o Espírito Santo que está direcionando a cada um de nós com nossos devidos dons. Faça bem. O meu dom é mexer nisso. Pois faça. Desenvolva bem. Você não foi chamado para isso? Fui. Então faça. Não olhe para a liderança da igreja. Não. Olhe somente para Cristo. Porque a liderança dessa igreja, ela é falha como qualquer homem, como qualquer mulher. É falho.
É falho, nós somos falhos. Qualquer um aqui é falho. Imagina eu, se eu fosse sair de toda a igreja, que eu visse um errinho do pastor ou do presbítero, não parava em igreja não, irmãos. Só existe uma igreja perfeita. É aquela que um dia nós estaremos com Ele, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa aí sim é perfeita. Só existe ela. Os seus dons foram dados por Deus. Nunca se esqueça disso. Use-os para um único fim: servir a Deus com integridade de coração. Quando eu me converti, às vezes eu ficava pensando muito no que os outros iam achar de mim, sabe, irmãos? Eu ficava pensando muito nisso. Se eu fizesse assim, eu fizesse assado, o que é que o pastor ia dizer, o que é que o líder do ministério ia achar. Eu ficava muito, tá? A minha preocupação era agradar a liderança da igreja, tal. Mas depois de inúmeras decepções na minha vida, inúmeras decepções, eu aprendi uma coisa: que o único que não nos decepciona é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não nos decepciona. Então, se você apostar as suas fichas em homem, pastor tal, pastor B, pastor C, seu foco está errado. Nós estamos aqui para agradar ao único, que é Ele, o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, quando nós temos o direcionamento do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, quando nós estamos centrados com o cabeça que é Cristo, a igreja, ela cresce, a igreja se fortalece. E aí, como eu estava dizendo, quando eu me converti, eu ficava muito preocupado nisso. Hoje eu não mais me preocupo com isso, amado irmão. Não me preocupo. Graças ao meu bom Deus, eu não me preocupo. Se eu estou desagradando alguém, me perdoe. Mas em primeiro lugar, importa a mim, em primeiro lugar, agradar a Deus. Depois essa pessoa que tem o Espírito, ela vai entender. E depois ela vai reconhecer que realmente ela tem que agradar a Deus também. No versículo 14 diz assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças. É um dos propósitos dos nossos dons. Levados de um lado para outro, como se fossem ondas, né? Nem jogados para cá, nem para lá, para todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Por isso mesmo, nós não devemos, irmãos, colocar todas as nossas esperanças em homens. Não. Faça isso não. Porque com certeza você vai ser levado ao erro. Já aconteceu comigo isso. Já aconteceu comigo. E com uma boa parte de alguns irmãos aqui também. Quando nós temos uma caminhada de fé, independente da igreja que você frequentou no passado, se você apostou as suas fichas, e se você olhou só para o homem, o líder que estava ali, pode ficar certo que você ficou decepcionado. Pode ficar certo disso. Então, se você foi chamado para ser mão, que seja uma mão valiosa. Seja uma mão de valor. Se você foi chamado para pregar, para ensinar, se esmere, se dedique, estude. Não faça coisa assim, meia banda, não, dissolutamente não faça isso, né? Sem a devida importância, não faça isso. Diante de Deus, irmão, nós devemos nos dedicar o máximo possível. Não podemos fazer a coisa de qualquer jeito. Se você for chamado para ser um abençoador, de ajudar os necessitados, faça com dedicação, faça com amor, se entregue, seja amoroso. Deus, Ele quer de nós obediência, esforço, dedicação e tempo. Faça a obra do Senhor sem reclamar ou sem murmurar. Faça com amor. Faça o melhor que você tem. Que com certeza, irmãos,
se nós nos dispormos a fazer aquilo que nós temos de melhor, com certeza Deus ele vai reconhecer isso. Eu vi um vídeo uma vez, quando o chefe não estava no local de trabalho. Aí a turma tudo brincando, né? Tudo brincando. Aí a câmera flagrou, o pessoal com aquelas cadeiras de rodinha, tudo puxando, fazia um trenzinho, né? O chefe não estava no trabalho. Tem irmãos que, quando o pastor não está no local, mas quando o pastor chega, aí começa a fazer as coisas, para mostrar para o pastor que está fazendo alguma coisa. Foco errado. Independente de A ou B esteja na sua frente, você tem que ser íntegro diante do Senhor Jesus, somente. Faça isso. Uma igreja centrada no Senhor Jesus é uma igreja equilibrada. É uma igreja que tem princípios. É uma igreja que sabe aonde deve chegar. Por isso que é tão importante, amados irmãos, de tudo aquilo que nós recebemos de Deus, nós devemos nos dedicar com toda a força, se dedicar com todo o amor, com todo o entendimento, com todo o conhecimento, se dedicar mesmo, fazer com que a coisa caminhe corretamente. No versículo 16 diz assim: dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função com amor. Se você foi chamado para estar na recepção, seja o melhor recepcionista da igreja. Se você foi chamado para estar lá no som, seja o melhor cara que mexe no som. Tudo que você vier fazer, faça com amor. Eu passei 32 anos da minha vida no serviço ativo, funcionário público. Eu ia segunda-feira trabalhar, eu ia com muita alegria no meu coração, mas eu ia mesmo porque eu amava o que eu fazia. E eles ainda me pagavam ainda todo mês. Ainda me pagavam. Não precisava nem me pagar, porque onde eu estava, eu fazia com amor, porque eu queria, eu gostava daquilo. Sabe, irmãos? Então faça a sua parte, faça o melhor para Deus, aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, meu amigo, minha irmã, meu irmão, se dedique, se esforce, que você vai ver os frutos que você vai colher. Você vai ver o quanto Deus ele é amoroso com cada um de nós. Agora, com aquele cara, aquela pessoa que faz as coisas meio sem vontade, não espere muita coisa não, amado. Porque você está fazendo só o que você sabe fazer e acabou-se. Você não faz com amor. Que nessa noite, amados, nós possamos entender que todos nós que aqui estamos, convertidos, crentes no Senhor Jesus Cristo, todos nós que estamos aqui, Deus, Ele tem um chamado, Deus te deu um dom, mesmo antes nem você ser crente, Deus já te deu esse dom, que você possa desenvolver bem, fazer a tarefa, fazer a missão, fazer a obra do Senhor com amor aqui dentro dessa igreja, sabe, irmãos? Quando você é um evangelista, sai para evangelizar, faça com amor. Não é fácil estar no meio do povo. Então, quando você sai para evangelizar as pessoas, você vai ouvir muitos nãos. Você vai sentir cheiro de suor. Você vai ouvir baforada de pessoas falando na sua frente que Cristo não existe, Jesus Cristo é só uma história. Você vai ouvir muitas coisas. Então, se você tem um chamado evangelista, exerça com amor isso. Então, todas as tarefas, todos os dons que Deus deu a cada um de nós, nós precisamos abraçar isso e desenvolver isso com amor. É só isso. Esse é o segredo. Os ministérios que tem na igreja, eles servem justamente para isso, para edificar, unir, trazer o pleno conhecimento do Senhor Jesus. Se você ainda não sabe aonde você está inserido, como eu falei anteriormente, busque a Deus em oração,
Se consagre ao Senhor. Senhor, o que é que tu tens para a minha vida, Senhor? E essa é a nossa oração, que nós vamos fazer agora. Se você já é convicto do que você faz, peça a Ele o seguinte: Senhor, que eu possa desenvolver mais, que eu possa fazer mais, porque o que eu faço ainda é muito pouco. Fique de pé na presença do Senhor. Vamos orar. Vamos pedir a Deus que, daqueles que ainda não têm o seu dom bem claro, que não tem ainda a sua obra bem estabelecida, que o nosso Deus possa revelar a você. E daquele que já sabe o que tem que fazer, daquele que Deus já se revelou a você, que você possa clamar a Deus para fazer algo mais, sempre o mais. Irmã Dina, vem aqui, irmã Dina. Vamos aqui orar. A irmã Dina tem uma filha que ela vai para o Rio de Janeiro. Não é isso, irmã Dina? Já foi. Só que ela está num negócio lá muito... Rapaz, o negócio lá é meio... fuzileira naval. Olha aí. Misericórdia. A mulher tem um sangue no olho, né? Para ser fuzileira naval. Então vamos orar pela irmã Dina. Como é o nome da sua filha? Vitória Lia. Muito bem, vamos orar por ela, para que Deus esteja ali, protegendo a Vitória Lia das balas, né? Sei lá, de tanta coisa ruim que pode acontecer no mundo. Ou seja, a gente precisa só clamar a Deus, para que Ele esteja sempre nos protegendo e nos livrando de todo o mal. Depois nós vamos orar, da outra oração que nós vamos fazer aqui. Senhor Deus e amado Pai, eu te peço agora pela vida da Vitória Lia, Senhor, que ali está no Rio de Janeiro. Que o Senhor possa estar, Senhor Deus, livrando-a de todos os males, Senhor. Paizinho, que ela possa, no local que ela está, ela possa desenvolver bem a sua tarefa e a sua missão. Protege-a, Pai, em nome de Jesus. Que ela possa, Senhor Deus, Pai, te servir com interesse de coração. E, acima de tudo, que ela possa perceber o quanto tu é amoroso na vida dela, Senhor. Assim eu te peço, em nome de Jesus e para a glória de Jesus, que a sua mãe, que aqui está, ela tenha um coração tranquilo, que ela possa estar segura que tudo vai correr bem na vida da Vitória Lia. Assim eu te peço, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Todos digam amém. Senhor Deus, amado Pai, eu te peço agora por cada um que aqui está, que ouviu a tua palavra, Senhor, que tenha os dons que tu deu, Senhor Deus, a cada um. Senhor Deus, eu te peço que aqueles que ainda não conhecem a ti e não sabem o que é o propósito de cada um aqui na tua obra, na tua igreja, Senhor, que tu possa, Paizinho, revelar a essas pessoas, que elas possam entender que o que tu deu a cada um de nós, Senhor Deus, é para te honrar e glorificar o teu santo nome. Assim eu te peço, Pai, e por todos aqueles que já conhecem, Senhor, Deus a ti, sabe qual é o propósito da sua vida, Senhor, sabe qual é o dom, Senhor, que está colocado diante deles, Senhor Deus, que Deus te deu. Eu te peço agora que nós possamos, Senhor, desenvolver mais ainda, que nós possamos ainda trabalhar mais ainda para o teu reino, Pai, que nós possamos desenvolver com toda a inteireza e com todo o amor do nosso coração. Assim eu te peço, em nome de Jesus e para a glória de Jesus, e todos digam amém. Glória a Deus. O Abraão vai passar um filmezinho aqui, os irmãos vão aí, 19 segundos esse filme, depois, quem é que vem encerrar aqui? Então passa aí. Glória a Deus, né? Hã? Não. Cadê a Aninha? Cadê? Está aí? Ana Lúcia, cadê? Vem cá, Ana Lúcia. Vem fazer a hora aqui por nós.
Estavam se escondendo, né? Eu vi aí, estou com a cabeça baixa, né? Brincadeira, irmãos. Essa aí é uma mulher de oração, pense. A guerreira do Senhor Jesus. Esse pequeno chamadozinho aqui foi para o Congresso da Família, viu? 18 e 19 de outubro. Aguardem. Grandes coisas o Senhor fará aqui no nosso meio, em nome de Jesus. Só uma chamada, foi só uma chamadazinha. Só uma chamada. Por favor, ora por nós. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós estamos assim há pouquinhos minutos, eu vou orar sim, mas antes eu quero dizer para você que a palavra de Deus diz para nós que não é por muito falar que o Senhor nos ouve, né? E eu vendo as meninas ministrar aqui o louvor, às vezes eu entro no louvor orando por causas e tenho recebido grande vitória. Eu tenho um testemunho muito abençoado para desse ano aqui. E eu primeiro vou me reconciliar com o meu pastor, para poder contar o testemunho. Aleluia. Porque às vezes, por uma necessidade, eu tenho me ausentado daqui. Esse ano já fui 3 vezes no Maranhão para resolver situações urgentes de família dos meus pais. Mas tudo que eu tenho colocado na presença do Senhor, eu tenho recebido de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que é o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe. E chegou o momento de encostar e cuidar dos meus pais. Então, a igreja, eu acredito, muitos dizem assim, nunca mais eu lhe vi, não lhe vejo, cadê você? E às vezes tive necessidade de viajar sem nem conversar com o meu pastor. Mas tenho recebido só vitórias para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé, igreja? Eu acredito que estão todos já renovados, né? A palavra já veio nos abençoar. Aleluia, glória a Deus.